No último dia 31 de março, demos início aqui em nosso canal Mundo Rural Business a uma minissérie de 4 capítulos intitulada China, o que a imprensa brasileira não mostra. E esta é uma parceria entre a equipe de grãos e a equipe de pecuária da Rural Business, que visa mostrar ao nosso público de produtores e empresários ligados direta ou indiretamente a esse mercado e também a todos os demais interessados em informação profissional de mercado que querem saber o que realmente pode estar acontecendo por detrás das coxias, a fim de que o povo brasileiro saia definitivamente da era PT e pare de ser tratado como gado. Um animal que entra e sai do mangueiro quando tocado. Neste segundo capítulo, vamos falar de soja e China. Então vamos lá. Com a palavra, Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos aqui da Rural Business. Temos 2 grandes objetivos em divulgar essas informações para um público que vai além do universo dos nossos assinantes. O primeiro é mostrar a importância da China para o agronegócio, não só do Brasil, mas de todo o mundo. E o segundo é jogar por terra os xingamentos e as interpretações equivocadas sobre as estratégias dos chineses. Porque talvez se você tivesse 1 bilhão e 500 milhões de bocas para alimentar todos os dias, faria o mesmo. O que a Rural Business quer que você perceba é que a China não está errada em tentar comprar o mundo. Errados estamos nós que aceitamos isso passivamente pelo simples comodismo de não nos profissionalizar para defender nossos próprios interesses. Condenar a China por todas as manobras que faz para garantir alimento de qualidade em abundância e mais barato possível à sua população é uma atitude infantil e inútil. Somos nós, o Brasil como um todo, que infelizmente ainda hoje é apenas celeiro do planeta, que temos que conhecer e entender cada detalhe dessas manobras e nos antecipar aos fatos, antes que nos transformem em simples peões nesse enorme tabuleiro de interesses, onde muitos fazem de tudo para que a produção agro do Brasil continue sendo apenas o que eles chamam de um gigantesco fazendão. A China é um grande parceiro comercial do agro brasileiro. Não podemos nunca deixar de repetir isso. Sem ela, não existiria esse gigantesco mercado da soja, que possibilitou ao produtor rural brasileiro se profissionalizar e transformar o Brasil no maior produtor e exportador mundial dessa commodity. Portanto, antes de tudo, é preciso entender que hoje dependemos do consumo dos chineses para continuar crescendo. Mas, ao mesmo tempo, precisamos de regras rígidas para que o modelo moderno do comunismo chinês não passe a ditar as regras, não só no agronegócio do Brasil, mas no armazenamento, na logística e principalmente dentro da sua casa. Parte dessa consciência e evolução mercadológica começa lembrando sempre que a China tem 20% da população mundial para alimentar e apenas 8% da área agricultável do planeta. Ou seja, as contas não fecham. Muitos não sabem que a China há anos luta para ser autossuficiente na produção de milho, trigo e arroz, mas nem isso está conseguindo mais. Números oficiais do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, confirmam que pela primeira vez na história, os chineses serão forçados a importar 7 milhões de toneladas de milho e nessa safra 2020, pois não conseguem mais produzir o suficiente para atender a sua imensa demanda. Na soja, o país é completamente dependente do exterior. Produz apenas 17% do que consome, o que é uma enormidade de quase 104 milhões de toneladas. E só existem no mundo 2 países com capacidade de abastecer o mercado chinês com tanta soja: Brasil e Estados Unidos. Ou seja, o cerco se fechou para a China ao decidir peitar Donald Trump e entrar em guerra comercial com os americanos. E aqui está a chave desse cofre. Neste segundo capítulo da minissérie China, o que a imprensa brasileira não mostra, vamos enaltecer as coincidências que vêm acontecendo na China nos últimos tempos e como elas estão diretamente relacionadas à luta do país na busca por alimento. E os chineses sabem que para isso precisam avançar
interferindo na política e na economia desses países. Afinal, qualquer um, por mais inocente que seja, sabe muito bem que coincidência é fato raro no mundo dos negócios e na política. Então vamos à coincidência 1. Quando decidiu travar guerra comercial com os Estados Unidos, a China ficou encurralada, completamente dependente da soja do Brasil. Coincidentemente, eis que surge a superexposição da peste suína. Ouviu bem? Não estamos falando que a peste suína foi uma invenção da China. Estamos falando da superexposição da doença na mídia. E precisamos explicar isso muito bem, porque tem uns jornais de esquerda por aí que costumam ouvir só o que eles querem, a fim de distorcer o que a Rural Business fala aos seus assinantes. Pois bem, voltando à fita. Quando decidiu travar guerra comercial com os Estados Unidos, a China ficou encurralada, completamente dependente da soja do Brasil. Coincidentemente, eis que surge a superexposição da peste suína africana na mídia, com imagens chocantes de centenas, milhares de porcos sendo jogados em valas e queimados vivos. Notícias começam a se multiplicar em sites gratuitos, sugerindo queda de demanda para a soja brasileira, assustando os produtores mais inocentes que correm a vender sua produção com medo de queda nos preços. Com essa manobra, a China conseguiu levar para casa grande parte da produção de soja do Brasil em 2019, pagando prêmios até 70% mais baixos que um ano antes, mesmo com os chineses tendo estoques zerados e produção menor nas mãos. E se não fosse o dólar e os incansáveis alertas aqui da Rural Business, os prejuízos aos produtores teriam sido gigantescos. O susto foi tão, mas tão grande para parte do mercado que até hoje, 3 meses depois de encerrada a safra 2018-19, a Conab ainda não conseguiu fechar as contas. O quadro de oferta e demanda de soja do Brasil continua em aberto, já que foi um caso único no mundo em que um país conseguiu exportar 3 vezes mais soja do que tinha em estoques. Tipo, soja fantasma mesmo. No total, foram exportadas 75,2 milhões de toneladas de soja entre janeiro e dezembro do ano passado, 5,2 milhões a mais que o previsto oficialmente. E pelo menos 78% tiveram um único destino: os portos da China. Quantos suínos foram de fato abatidos na China em razão da tal peste suína, ninguém sabe, já que a China é exemplo para os que gostam de falta de transparência nas informações, sejam elas de mercado ou políticas. Mas, de acordo com números oficiais do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o consumo de soja na China teve redução mínima no país na última safra 2018-19, de apenas 4%. Passou de 106 para 102 milhões de toneladas, o que é nada para um gigante que consome quase 1/3 de toda a soja produzida no planeta. E nessa nova temporada, o consumo chinês já deve crescer de novo e beirar o recorde de 2018, chegando a algo próximo de 103,7 milhões de toneladas, como destacado neste gráfico. Bem, mas tudo isso é previsão pré-corona e não duvidamos que esse número possa dar um tremendo salto com o passar dos meses. Coincidência 2. A China virou o ano de 2020 com estoques de óleo de soja num dos menores níveis de toda a história e sem carne suína para abastecer sua população. Os preços e a inflação já tinham disparado em razão desse desequilíbrio. E a grande preocupação de Pequim era com o aumento brutal do consumo com as comemorações do Ano Novo Lunar, período de festas e grande concentração de pessoas. Segundo números oficiais do USDA, a China perdeu 56% dos seus estoques de óleo de soja num prazo de apenas 6 anos. Estima-se que ao final da última temporada, ou seja, em agosto do ano passado, existiam somente 500 mil toneladas em reservas estratégicas. Pois saiba você que este é um volume de óleo suficiente para garantir o consumo chinês por apenas 11 dias e que confirma o maior arroxo de abastecimento em 11 anos e o terceiro mais grave de toda a série histórica da Rural Business, que há 29 anos opera nesse mercado, gerando informação profissional aos que se interessam e dependem, direto ou indiretamente, de grãos e proteína animal. Ou seja, estamos falando, portanto, de todos nesse planeta,
já que em português claro, isso representa comida no seu prato. Coincidentemente, surge a superexposição do coronavírus na mídia. E mais uma vez, pedimos sua atenção. E a de todos os jornais e emissoras de TV que temos hoje no Brasil, deturpando fatos que a Rural Business não está falando que o coronavírus é uma armação da China. E muito menos que foi produzido em laboratório para tocar terror no mundo. O que estamos analisando é o porquê da superexposição da doença na mídia, ok? Rebobinando mais uma vez a fita. Coincidentemente, em meio a uma crise histórica de abastecimento de óleo de soja e carne suína na China, eis que surge a superexposição do coronavírus na mídia. Um vírus letal para quem tem saúde debilitada e idade avançada, como tantos outros que sempre surgem em meio ao inverno cortante. O vírus estava lá, isso é certo. O que a Rural Business tentou mostrar foram os motivos da gripe ter sido exposta à exaustão, abrindo espaço para uma histeria sem precedentes ao redor do mundo. Sendo que em outras crises, tão ou mais graves do que essa, como a do Ebola, por exemplo, não aconteceu nada disso. E ao contrário do visto hoje, o mundo ficou sim em alerta máximo, mas não completamente paralisado e em pânico como agora. Mas o fato é que toda essa histeria deu à China fundamentos para supostamente cancelar as festas de virada de ano, exigir que a população ficasse em casa e reduzisse o consumo de alimentos, enquanto mandava um claro recado ao mundo: não brinque com a gente. Vocês podem até pensar que mandam na economia desse país, mas estão redondamente enganados. Será que foi tudo coincidência? Mas essa história não termina aqui não. Temos muito ainda para te mostrar a fim de que comece a olhar o mundo sob um ângulo novo, diferente do que parte da mídia tenta mostrar e a grande massa inocente que não tem acesso à informação profissional de mercado não consegue ver. Se você está direta ou indiretamente ligado ao agronegócio, seja como empresário ou consumidor diário de alimentos produzidos nos campos do Brasil, se possível, junte-se ao Mundo Rural Business. Tenha certeza que ao consumir nossas informações, pode evitar que o mundo, e em especial a China, transforme esse Brasil em seu eterno fazendão, pronto para garantir comida barata, de qualidade e em grande volume, deixando a todos nós, da produção ao consumo, controlados como marionetes, dando prioridade, como sempre, não a nós brasileiros, mas ao povo chinês. E aqui vale lembrar que não temos nada contra os consumidores chineses e agradecemos por consumirem nossas matérias-primas, mas no Brasil quem manda são os brasileiros. Portanto, prestigie sempre um produtor rural brasileiro, prestigie os cerealistas genuinamente brasileiros, prestigie as empresas de logística genuinamente brasileiras. Parceiros sim, mas bobos da corte, jamais. Amanhã seguiremos com nossa minissérie China, o que a imprensa brasileira não mostra. Não perca, você vai se surpreender com tudo que ainda tem para conhecer sobre o imenso e cobiçado mercado consumidor chinês. Avante mercado da soja desse gigante chamado Brasil. Só com informação profissional é que vamos sobreviver.